Olá, boa tarde, estamos de volta com mais um programa Procure Seus Direitos aqui na TV Tropical. Essa semana agora um amigo me fez uma pergunta que eu achei interessante trazer para o programa. Ele perguntou o seguinte: Né, Júnior, eu posso receber cobrança por telefone? Foi uma dúvida interessante, né? Que acontece no nosso dia a dia, que a gente nunca nem se dá conta dos nossos direitos com relação a isso. Pode sim, nós podemos receber cobrança por telefone, desde que, aí é que vem os detalhes, essa cobrança não seja de forma agressiva, não seja nos seus horários de lazer, nem nos finais de semana. Preste atenção a esses 3 detalhes, mas a cobrança pode ser feita por telefone sim. Caso ela seja agressiva nos finais de semana, no horário de lazer, o Código de Defesa do Consumidor estabelece até detenção de 3 meses a 1 ano. O Código de Defesa do Consumidor é muito mais rígido do que a gente pensa, viu? Então fica a dica aí para você que eventualmente venha receber algum tipo de cobrança por telefone. Hoje eu trago um assunto muito comum no nosso dia a dia, que é a cobrança pela emissão de boleto bancário, aquele boleto de conta que a gente recebe para pagar. Tá certo? Por exemplo, você compra um determinado produto em uma loja de departamento e vem junto com um carnê de pagamento uma fatura cobrando algo em torno de R$ 2, R$ 3,50, enfim. Pela impressão, essa cobrança é pela impressão do boleto. Não caia nessa, isso é proibido por lei. Proibido por lei. O Código de Defesa do Consumidor ele declara nula, estabelece que é nula qualquer cláusula contratual, aquilo que está escrito no contrato, que repasse para o consumidor o custo pela cobrança da dívida. É proibido. A empresa deve disponibilizar de forma gratuita, meios para que o consumidor possa pagar suas prestações. Fique de olho, porque eu estou aqui, ó, de olho nos seus direitos, o que é um absurdo, né? Você já compra um produto e ainda tem que pagar pela emissão do boleto de uma conta que você vai pagar? Não existe. Você está protegido dos seus direitos, pode ter certeza disso. Outra coisa muito importante que você precisa saber são as novas regras para os serviços de atendimento ao cliente via telefone, aquela via crucis que a gente passa, com aquele, deixa a gente esperando não sei quanto tempo no telefone. É aquela enrolação toda que você já sabe. São os atendentes com a voz de robô, né, deixando a gente muitas vezes esperando horas e horas na linha, quando a ligação não cai depois de não sei quanto tempo que a gente fica esperando. Agora existem novas regras, a legislação também avança. Por exemplo, toda ligação para os serviços de atendimento ao cliente devem ser gratuitas. Eu disse toda ligação. Inclusive, se você precisar solicitar um histórico das suas reclamações ou até mesmo gravações, porque é muito comum as empresas, numa tentativa, né, de intimidar o consumidor, de deixar o consumidor constrangido, né, através dos seus atendentes, é muito comum ele dizer o seguinte: essa ligação, senhora, aquela voz, essa ligação está sendo gravada. Não se preocupe, é até melhor para nós, consumidores, que seja gravada mesmo, para poder provar a falta de respeito com as pessoas por parte de algumas empresas. Não são todas não, mas algumas desrespeitam sim o consumidor. Mas não esqueça de anotar o número do protocolo. Este número é a sua maior garantia. Aliás, esta é outra novidade, que eu já disse aqui também no programa. A atendente deve informar o número do protocolo no início do atendimento e não no final. Acabou também aquela história do atendimento ao consumidor, que só acontece de segunda a sexta no horário comercial. Ó. Nananina não. Agora o atendimento deve ser disponibilizado todos os dias da semana, de segunda a segunda, inclusive finais de semana, e deve funcionar, olha o detalhe, 24 horas. Tem algumas exceções a esta regra. Por exemplo, uma empresa aérea que não tenha voos regulares, isso é uma exceção. Outro direito seu é ter a solução da sua reclamação no prazo de 5 dias. 5 dias e ponto final. Pelo menos uma explicação você tem direito e não dar calado por resposta, como a maioria das grandes empresas prestadoras de serviços fazem. Certo? Isso é um avanço da legislação, isso é um avanço que eu estou sempre trazendo aqui porque eu gosto do direito do consumidor, porque eu me sinto lesado dos meus direitos todos os dias e na condição de advogado, na condição de jornalista, eu estou aqui todos os dias trazendo as novidades. E tem muitas novidades. Desde esse período, 9 meses que eu fiquei fora da telinha, muitos avanços aconteceram no direito do consumidor, mas não se preocupe não. Segunda a sexta eu estou aqui com você. O programa vai ficando por aqui. Tenha uma boa tarde. Tchau.